Em 2019 eles começaram a mexer esse doce, deram uma melhorada, né? Se você pegar, por exemplo, a revisão da 1, já melhorou pra caramba, muito mais fácil de interpretar. E eles colocaram, acho que o que mudou as normas que eu vejo, que eu fiquei muito feliz, é a palavra deve. Né? Antigamente tinha aquela questão de pode ou é recomendado que seja feito da maneira tal. Hoje não. Hoje tem a palavra deve. Então a É, empresa deve seguir esse processo. A empresa deve manter um registro dessa maneira. Isso está na 17, isso está em várias normas depois dessa revisão. Então, para você ter uma ideia, uma palavra, o deve, mudou toda a interpretação. Antigamente a gente via lá, é recomendado que seja guardado prontuário. Tarará. É recomendação, não é obrigado. Né? Hoje não, hoje deve ser feito, tal, tal. Mudou tudo isso. Isso mudou muito. Né? Isso facilitou. Na NR38, por exemplo, você pega um monte de palavra deve. Deve ser mantido o registro dos logradouros e etc, etc. Muito mais fácil. Assim fica fácil você ler e entender. E só 10 capítulos. Então, muito enxuta, né? Não fica mais com aquele negócio de. Pô, aí coloca itens e subitens e mais subitens e o glossário gigantesco. Não, agora bem ali. Falou o que precisa e acabou. Isso foi muito bom. Então, é legal o que você está falando assim, me faz recordar um conceito que eu costumo falar muito, que é a diferença entre segurança e conformidade, né? Então, por exemplo, quando eu quero dizer isso, eu quero dizer que a conformidade, por exemplo, são as normas, né? E a segurança seria a ação, né? Estaria na ação do trabalho em si. E quando você fala que agora a norma fala deve, né? Então eu acho muito importante isso que você está falando, né? Porque a gente precisa ter um entendimento, né? Eu acho que às vezes a gente tem um problema na segurança com isso, que é crer que a conformidade é a segurança, né? E aí acaba virando um bolo, porque a interação é muito mais dinâmica. E a interação ela tem milhares de formas de ser feita, e a NR, por exemplo, está dizendo uma forma de ser feita. Então, quando você tem uma coisa variável, né? Isso aí segundo algumas metodologias científicas de análise de interações, se você tem alguma coisa que é variável, você não pode ter uma restrição que seja rígida, porque vai cair naquele ponto que, querendo fazer segurança, eu vou estar em risco. Agora, quando você tem um contexto, quando você tem uma condição que é clara, né, você pode colocar uma restrição rígida. Por quê? Porque ela não varia. Né? Por exemplo, fumar numa área classificada. Não tem contexto para você trabalhar isso. é binário, né? Não, Pode ou não pode, né? no ponto de vista de restrições, né, tem um livro bacana chamado Dinâmica da Ação, da Alicia Ruarreiro. Ela fala sobre isso, ela fala que existe dois tipos de restrições. Você tem restrições livres de contexto e restrições que necessitam de contexto. Então, quando você fala de norma, você tem que entender que ela funciona muito bem livre de contexto. Então, é aquele negócio que, meu amigo, é o limite aqui, é o limite mínimo e máximo. Aqui é o funcionamento da norma. Então, por isso que é importante o que o Robson falou, que é o deve. Então, o problema é que às vezes a gente prescreve muito, escreve demais. O cara varia duas formas de fazer, a gente quer que o cara escreve o jeito 1 e o jeito 2. Quando o cara escreve 1 e dá errado, era para ter feito pelo 2. Né? E aí, quer dizer, fica na sinuca de bico. Então, o lance é a gente entender essa interação e dizer o seguinte, olha, o que for variável necessita de ter alguns limites, a variabilidade vai acontecer nesses limites, e o deve vai ter que ser essa faixa aqui, ó, de segurança. Agora, ainda assim, você tem que entender como é que funciona essa dinâmica. Porque senão você vai só ficar cumprindo, a empresa deve fazer isso, o operador deve fazer isso, e as coisas não mudam. A dificuldade do operador não é vista, né? A dificuldade do cara da manutenção não é vista. A dificuldade, inclusive, da liderança, lá, do líder, né? Não é vista, né? Nesse sentido. Então, a gente precisa entender esse conceito entre a segurança que vai estar na interação, vai estar na dinâmica, e a norma, que é a conformidade, né? Que já fala conformidade, a palavra já fala, conforme alguma coisa, né? Então, você já está com uma premissa do que deve, né? Uma premissa do que é a realidade. Só que quando você se depara com a realidade, você tem mais formas de fazer. Tem coisa que não tem jeito, meu amigo, deve, não tem pra onde correr. E é legal pensar dessa maneira. Você vai perceber que quando a gente começa a diminuir as prescrições e colocar somente o que é o limite, faz sentido para as pessoas. Você vai liberar uma PT, por exemplo, a PT tem 10 páginas lá. Cara, ninguém lê, né?
Acho que vários passaram por aqui já falaram isso, né? Uma vez eu escrevi na PT, escrevi lá, comer uma banana. Deixei o dia inteiro lá na PT rolando. No final do dia, falei, aí, comeram a banana? Esse cara aqui tá doido? Não, eu escrevi aqui, ó, comer uma banana. Caramba, você escreveu comer uma banana na PT. Ninguém leu. Por quê? Porque a gente escreve tanto. Sim. As variabilidades que o cara pode ter. O cara variou hoje, fez um dia diferente. Aí vai lá e escreve, aí vai escreve. Tudo tem que escrever antes. Tem essa lógica de causalidade, de que tem que estar escrito para você poder fazer. Está escrito para você poder fazer. Mas não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que o cara vai aprender, por exemplo. O que tem que estar escrito tem que funcionar, ao invés de funcionar como instruções, tem que funcionar como restrições, né? Porque aí o cara vai entender. Quando você escreve pouco, o cara fica até ressabiado. Pô, escreveu pouco. Por exemplo, quando eu vou liberar uma PT, raramente eu escrevo alguma coisa. Quando eu escrevo, os caras ficam curiosos. Se eu escrevesse todas as vezes, e coisas assim, né? Aí o cara não ia ligar, né? Pode falar, pô, ele não escreveu nada, não contemplou tudo que deveria contemplar, né?